Ok. Então sejam bem-vindos Bianca, Gracielen, Ionara, Lucas, Madison, Maurílio e Elton. E aí, turma? Como é de costume, né? Antes de começar, vamos tirar as dúvidas aí. Alguém tem alguma dúvida específica? Paulo comentou uma dúvida, mas ele avisou que ia chegar um pouquinho depois, né? E aí quando ele chegar a gente tira a dúvida dele. Tá tudo certo com vocês aí? Ou alguém tem algum questionamento? Esses 2 dias que eu não pude assistir a aula, eu vou dar uma revisada amanhã, Renato. E aí à noite a gente tira algumas dúvidas, se ficarem dúvidas, beleza? Tá ótimo, tá ótimo. Então vamos lá. Bom, então ontem faltamos apenas duas ferramentas, né, para trabalhar aqui, que foram essas duas aqui, ó, o array e o scale, tá? Eu vou começar com o scale. Turma, o que se deve levar em consideração aqui, principalmente no scale, é que é melhor você utilizar ele, como é que eu posso dizer? Em objetos de anotação, tá? Opa, em objetos de anotação. Deixa eu botar aqui um valor maior. Não, 7 também já foi muito. Bom, então eu estou fazendo aqui três quadradinhos e eu vou fazer os mesmos quadradinhos aqui, ó, com o DL, tá? Só para vocês observarem. Deixa eu ver como é que tá aqui minhas cotas. Oi, deixa eu botar o negócio aqui. É mania de perfeição, tá? Vou colocar ele aqui assim, para ficar certinho. Então eu tenho três, né, quadriláteros aqui que foram feitos com paredes. E eu vou fazer mais um aqui, tá? Só que ele vai ser feito com DL, certo? Boa noite, Renato. Boa noite, pessoal. Opa, boa noite, Paulo. Seja bem-vindo. A gente já estava falando de você, né? Daqui a pouco eu tiro a sua dúvida que você colocou lá no grupo. E aqui é com offset de 200. Tirar a cópia. Pronto. Por que eu estou criando essa situação aqui? Para vocês entenderem como funciona a ferramenta de escala, tá? Esse primeiro conjunto eu vou deixar com a linha central da parede. Esse segundo conjunto eu vou botar com a face interna, tá? E esse conjunto aqui eu vou deixar com a face externa. E esse cara de cá, como é linha, não vai ter isso. Aí eu vou deixar mais um aqui para a gente poder ver o resultado, certo? Então olha só, vou aplicar aqui as cotas, pegar uma cota da face externa, a cota no eixo, certo? A cota interna e vou pegar aqui também uma cotinha da espessura das paredes, tá? Para vocês perceberem. Eu vou fazer a mesma coisa em todos os outros aqui, ok? E aí também pegando a cota no eixo,
Opa. Ah, porque como aqui é linha, ele não tem eixo, tá? Então esse cara vai ficar sem eixo. E pega a cota interna. Vocês estão vendo que, né, estão todos iguais aí. E aqui a cota da espessura das paredes. Bom, e esse cara aqui que vai ser o de exemplo para quando a gente fizer nossa alteração, a gente ter como referência, tá? Bom, eu só vou fazer uma alteração aqui, porque a parede aqui na parede lateral ficou com 1700. Eu vou deixar ela aqui com 1800 também, para ficar tudo igualzinho, certo? Vou pegar aqui as 4 e mover 10 centímetros para baixo. E aí o cara cortou minha cota, né? Não tem nada não. Eu coloco aqui de novo. Pronto. Então a ferramenta Scale, tá? Não deve ser confundida com escala do desenho, tá? Não é escala de representação gráfica. Essa escala de representação gráfica, ela você altera na vista, nesse botãozinho aqui. A gente vai falar isso mais pra frente. O que a gente vai aprender agora é o Scale, que na verdade ele serve para aplicar um fator, né, de multiplicador que vai alterar as dimensões do objeto, tá bom? Só que aí tem situações que devem ser consideradas. Então eu vou botar um fator de escala aqui, por exemplo, de 1.5. Então, né, a gente vai aumentar os nossos elementos 1 vezes e meia. Se eu quiser diminuir, eu boto um fator menor que 1. 0.8, 0.5 para ir para metade. Então, a ferramenta consiste no seguinte. Eu seleciono o grupo de objetos que eu quero, né, redimensionar. Vou aqui no botãozinho escala, tá? Vou colocar aqui o fator 1.5 e eu clico em algum ponto aqui do objeto. Vou clicar no meio dele aí. Aí você vê que ele cresceu, né? O atalho para essa ferramenta é o RE. RE que vem de talvez redimensionar, né? Eu vou botar como scale e escalar, algo assim, tá? Vou fazer o mesmo processo nesse desenho aqui. Deixa eu levar esse cara um pouco mais para cima, que senão vai chocar aqui, né? E esse carinha aqui um pouquinho mais pro lado também, que eu já vi que vai chocar. Vou pegar o mesmo desenho e aplicar o mesmo fator de escala, ó, 1.5, e colocar aqui no meio, ó. O outro também 1.5, colocar aqui no meio, e o outro pegar 1.5 e colocar aqui no meio, tá? Estão observando, turma, que, né, se você multiplica 2 por 1,5, tá, ele deveria ficar com 3, né? Mas observe que a gente tem diferentes valores, ó. Então, a cota interna de um desenho ficou com 2.800, a cota interna de outro ficou com 2.700, do outro 2.900, né? A espessura da parede, de todas essas paredes aqui, se mantiveram com 200, desse que já foi para 300, e vários valores diferentes, tá? Então, por que que isso acontece? Alguém tem um palpite aí?
que que eu fiz três, né, desenhos iguais e apliquei o mesmo fator de escala e cada um ficou com uma dimensão diferente? É devido ao formato que foi feito a construção da parede. Não seria isso? É, tem um termo específico aí, só falta o nome do termo, por causa. É nesse sentido aí. Só faltou um termo. Isso, Bia. Aí, a Bia tá atenta, tá vendo? Por causa da linha de referência, tá? Então, turma, a escala, ela vai se aplicar na linha de referência. Então, observe que eu fiz cada conjunto desse com a linha de referência diferente. Então, no elemento que eu fiz a linha de referência no eixo, ele vai aplicar 1,5 no eixo, né? Que vai ficar aqui com 3, né? O resultado aqui, tá? No desenho que eu fiz com a linha interna, ele por sua vez vai aplicar o fator de escala na linha interna. Então, 1,5 vezes 1.800, né? Quem é bom de conta faz rapidinho aí. $2.700. Isso. Então ele vai ficar com 2.700, ó. E no desenho que eu fiz com a linha de localização na face externa, tá? Ele vai ficar com 2.200 vezes 1,5, 3.30. E aqui vai ficar com 3.300, tá? Beleza. Então, vamos encontrar esses valores. Vou até mudar aqui a cor do desenho, ó. Para ficar certo aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Face externa. Vou botar aqui, ó. LL, que você vai entender como linha de localização. Tá, LR, né? A linha de referência. Aliás, vou botar LL mesmo, ó. Porque o nome dele é isso aqui, ó. Linha de localização. Botar LL, eu não queria botar LL porque tem um atalho que chama LL para vocês não se confundirem, mas é isso aqui, ó. Esse é na face de acabamento externa, né? Aí aqui o LL no eixo da parede. E por sua vez, o LL aqui na face de acabamento interna. Tá? E aí, vamos dar uma olhadinha aqui, né, onde está cada resultado. Então, olha só, esse elemento aqui, que foi feito com a linha central, né, o 2 vai virar 3, ó, tá correto. Por sua vez, esse que foi feito na face interna, ó, vai virar 2.700, né? E o outro que foi feito na face externa vai virar 3.300. Agora eu pergunto, por que a espessura das paredes não aumentaram, né? Já que elas têm 20 centímetros de espessura, ela deveria ir para 300, como foi nesse desenho que eu fiz com a linha de detalhe, né? Alguém tem algum palpite? A parede já foi setada já, né? O tamanho dela. Foi editado e configurado a dimensão dela. E a parede não muda, né? Nunca, né? Pode mudar só o comprimento, a espessura não, né? Exatamente. Em outras palavras, né, para explicar isso que o Paulo falou, a espessura da parede é uma propriedade de tipo, tá? Então você não muda a espessura na instância. Na instância você muda o que o Paulo falou, o comprimento, né? Você muda o comprimento, a altura, né? Então a espessura da parede aqui é uma propriedade de tipo, tá?
a gente ainda vai se aprofundar aí nas propriedades de tipo. Nós não vimos ainda, mas a gente vai se aprofundar, certo? Já o outro desenho aqui, ele mudou tudo porque é um elemento de anotação, né? Isso aqui é um elemento de anotação. São linhas, então o fator de escala aplicou integralmente, né? Então, quando você aplica fator de escala, você vai perceber que ele vai funcionar como se fosse num desenho assim de fazer intervenção em todas as suas dimensões em objetos que tem, né, que sejam de anotação. Então, um desenho CAD que você importou, algum modelo com formato específico, né? Não para famílias, tá? Então, esses objetos aqui são famílias. Então, as famílias elas têm suas propriedades de tipo e propriedades de instância. A espessura é uma propriedade da instância. A altura a espessura é uma propriedade de tipo. A altura já é uma propriedade da instância, tá? Então fica aí essa informação, certo? Para quando vocês forem aplicar escala ou querer alterar a espessura de uma parede, compreender que com escala não vai, certo? Ok, mandei o print aí para vocês. Dúvida, turma? Ou segue? Todo mundo compreendeu aí esse processo? Vai. Beleza. Vou limpar a Pode tela. seguir. Vou limpar a tela. Ok. Por fim, para concluir aqui todas as ferramentas do grupo modificar, eu vou usar o array, né? Que é a matriz. O array, turma, serve para criar multiplicadores, né? De alguns objetos a uma distância conhecida, tá? Só que esse array ele não é como o array do AutoCAD, que você consegue colocar ele em 3 dimensões, né? Você faz a multiplicação na linha, na coluna e no eixo Z, tá? Para fazer esse exercício, eu vou usar um componente, tá? Vou usar um recurso chamado componente. Então, a categoria, né, desse recurso é componente. Então, toda família que não tem uma categoria específica, ou então seria muito trabalhoso sair categorizando todo mundo, né? Ou então toda família importada, o Revit guarda aqui na aba componente, tá? Então a gente está aqui no painel, na aba arquitetura, né? No painel construir e dentro agora da ferramenta componente. Tá aqui, ó, ferramenta componente, ferramenta comando. Então você tem 2 tipos de componentes, ó. Você tem um componente que já foi criado em outro arquivo, tá? Já foi criado em outro arquivo, ou então dentro desse próprio arquivo, né? Que você pode inserir ele, ou você pode modelar no local. Eu posso criar com formato livre através de alguns recursos de modelagem 3D. Eu posso criar dentro do Revit, tá? E a gente vai fazer isso lá mais na frente, principalmente para situações em que você tem objetos que são específicos daquele projeto. Não adianta você ter uma família, né, que você não vai conseguir reproduzir ele em outro projeto. De repente, um projeto que tem uma bancada de pia de banheiro específica, desenhada, né, daquela forma, ou algum elemento de fachada, principalmente aquelas edificações de patrimônio histórico, sabe? Que
tem elementos assim bem específicos. Então, aí você usa esse modelar no local, tá? Só que tem suas ressalvas, a gente vai ver lá. Então, ao clicar em inserir componente, observe que a minha janela de propriedades, né, lista aqui, ó, por exemplo, objetos de mobiliário, né, são escrivanias, ele tem algumas árvores aqui em RPC, né, tem outros elementos aqui, que eles não têm, né, aqui, ó, vaga de estacionamento, tá? Eles não têm uma categoria específica. Se você for observar, suas categorias ficam todas aqui, ó, né, aqui no navegador de projetos. Se você clicar aqui em famílias, aqui estão as categorias, tá? Então aqueles elementos que não são nenhum deles aqui, ó, tá? Até o mobiliário até que tem, ó, tá vendo? Você tem uma categoria mobiliário, mas aqui eu não tenho um painel ou uma ferramenta específica para mobiliário, tá? Aí você vai encontrar em componente. Se você carregar uma louça sanitária, ela também fica em componente. Só que aqui em sistemas, ó, você vai ter aqui uma ferramenta aqui chamada conexão de hidráulica, tá? Que vem as peças sanitárias. Tá? Então a categoria do objeto, ela, quando se trata de família construída fora do arquivo, você que define, tá? Então você que define a categoria. E aí o objeto vai se comportar de acordo com a regra daquela categoria. E nesse processo, né, tem muitos modeladores que usam uma criatividade. Às vezes criam famílias, né, que logicamente pertenceriam a uma categoria, só que ele coloca em outra completamente diferente para ela poder ter aquele comportamento, tá? Então, nós temos aqui, turma, três formas de lidar com a família, tá? A gente tem o que se chama de família no local, tá? Que são as famílias quando a gente cria com componente modelado no local. Vocês têm a família de sistema, que são famílias que você não encontra, né, como arquivo separado. Então, por exemplo, parede é uma família de sistema, telhado, forro, piso. Tá? Geralmente as famílias de sistema são aquelas famílias que têm uma flexibilidade maior na sua geometria. Você, desculpe, você cria o formato que você quiser. E aí vocês têm as famílias, né, que a gente chama de família RFA, né? São famílias que são construídas, né, em arquivos separados, construído em um arquivo de família e carregado para usar em qualquer projeto que você quiser. A gente vai ver isso aqui, tá? A gente vai criar algumas famílias aí no nosso modelo. Então eu vou carregar um componente, vou pegar essa escrivaninha aqui, ó, ela está aqui. A tecla espaço permite que eu, né, altere a direção e o sentido dela. Então, apesar de você estar vendo aqui só um retângulo, ela é uma escrivania, tá? Se eu botar no 3D, vocês vão ver lá, tá vendo? Ó, escrivania bem feinha, né? É só mesmo para demonstrar aí o exemplo do Revit. Não sei se é uma família paramétrica. Ah, ela é paramétrica, ó. O que é uma família paramétrica? É quando você tem parâmetros, certo? Controlando alguma propriedade do elemento, tá? Então, por exemplo, deixa eu clicar aqui para editar o tipo, né? Essa é do tipo, deixa eu ver o nome dela, 1525762, ó. 1525762. Tá vendo? Então, essa família, ela tem alguns parâmetros que são controláveis, né? Então, aquela situação que eu falei com vocês, né? O Revit às vezes parece mais um sisteminha do que uma ferramenta de desenho. Então, olha só, ela tem um parâmetro chamado material do corpo, em que ele pode mudar o material do corpo, né? O material do puxador e da perna, o material do tampo superior, e aí ele tem um parâmetro que controla a profundidade,
a altura da perna e a largura, tá? Então, essa situação é criada lá na família. Então, se eu chegar por aqui, ó, por exemplo, e mudar o valor para 2.000, a minha escrivaninha cresce, né? Então, isso aí são a função dos parâmetros. Você não precisa desenhar ou modelar outro objeto. Então, se você tem algum elemento, né, que ele vai ser utilizado e ele pode ter dimensões diferentes, ou algum recurso diferente, né, ou, né, situações acerca dele, você utiliza os parâmetros. Todos esses parâmetros que tem aqui embaixo, turma, né, eles são padrão do Revit, né, e são parâmetros onde você pode colocar informações, né, que a gente entende ali como os metadados, né, ou seja, o próprio objeto tem as informações sobre ele. Então, vamos supor, você fez um projeto de arquitetura, design de interior, colocou vários elementos lá, e aí né, quem for executar precisa saber a especificação daquele material, né, um catálogo, alguma informação, e você pode colocar tudo aqui, ó, tá? E detalhes, eu posso criar mais campos ainda para eu colocar aqui. Se eu quiser colocar um campo específico, você pode criar. Então aqui, ó, ele tem um código de montagem, né, que é o que o pessoal chama de Omnicode, né? Você tem aqui um Keynote, tá, que você pode identificar aqui também através de uma série de padrões BIM. Aí modelo você pode colocar informação, nome do fabricante, algum comentário, né? Imagem não pode. Você pode botar aqui um link. De repente você tem um site onde mostra esse elemento. Você bota o link daqui, aí, né, quem pegar o modelo vai clicar em cima do seu objeto, acessa o link e vai lá para o site. Mais informação de texto, pode botar o custo, né, e várias outras informações que você tem aqui. Ó. Aqui já está o número. Desculpa. Aqui já está o número Omniclass, que é uma classificação universal para, né, para construção civil. E o título dele aqui, tá? Então, deixa eu tirar um print desse aqui, para vocês entenderem aí, né, o que são a introdução aí a essas famílias. Ok? Vou voltar lá para minha vista e a gente vai usar o array, tá? O atalho da ferramenta array, né, é o AR. Array significa matriz, certo? E ela fica lá no grupo modificar. Então, vou selecionar meu objeto, vou clicar em array, e aí o Revit vai mostrar as opções que nós temos aqui na barra de opções, obviamente, tá? Então, olha só. Primeira coisa, você vai escolher o tipo do array. Se é um array linear ou um array radial. Tá? Se ele vai distribuir através de uma reta ou se ele vai distribuir através, né, de uma distribuição circular. Aqui tem uma opção chamada agrupar e associar. Essa função serve, né, para você poder manter os objetos que foram criados agrupados e permitir que faça algum tipo de edição. Se você desmarcar, ele simplesmente vai fazer aquela distribuição e cada objeto vai ficar separado, né, por sua conta própria. Aqui você vai colocar o número de elementos que você quer multiplicar. E aqui, turma, são recursos que eu acho fantástico essa forma como eles lidam com o array aqui, né? Ele pergunta para você, tá? Se o elemento que será copiado, ele vai ser o segundo ou o último da série. Isso porque quando a gente trabalha com array, a gente
faz uma intervenção como se fosse um copy ou um move, né? Eu pego o meu objeto e movo ele para tal direção, e aí eu tenho que informar se esse objeto ele é o segundo ou o último da série. Então, vamos supor que eu fiz uma cópia dessa escrivania e eu coloquei, né, movi a cópia dele para 10 metros. Então, se esse elemento for o segundo da série, ele vai adicionar vários outros elementos a 10 metros. Se eu disser que é o último, ele vai pegar esses 10 metros e distribuir entre eles a quantidade de elementos que eu quero, tá? Então, olha só. Eu vou pegar aqui, eu vou dizer que é o segundo, né? Eu vou dizer aqui que eu quero, sei lá, 8 objetos. Ele é o segundo. Aí eu vou pegar num ponto aqui, ó, e vou mover para cá, botar aqui 1,5 m, vai. E aí o Revit distribuiu, né, esses objetos aí em 1,5 m, tá? Como a minha função agrupar e associar estava desmarcada, ó, cada objeto fica livre, tá? Para você trabalhar. Ele só fez tirar cópias, como se estivesse trabalhando com a ferramenta copy mesmo, tá? Então, eu vou fazer aqui uma outra escrivania, vou fazer o array e agora eu vou ativar o agrupar e associar. Eu vou fazer aqui o mesmo recurso, ó. Vou botar 1,5 m, tá? E botar 8 aqui. Então, olha só, turma. Uma vez que ele está agrupado associado, esses elementos aqui estão todos relacionados entre si. Então, quando você clica, né, você torna aqui a quantidade um parâmetro editável. Se eu botar 12, por exemplo, né, se eu botar 5, ele vai distribuindo. Se eu mudar aqui também a posição de alguns dos elementos, os outros vão obedecer junto a essa distribuição, tá vendo? E por aí vai. E eles ficaram agrupados, tá? O que é que significa? Grupo, né, no Revit, serve para você ter um conjunto de elementos em que você, no caso do array, precisa fazer uma intervenção que vai afetar todos eles, ou se você tiver objetos repetitivos no seu modelo, né, que você pode agrupar. Por exemplo, vamos supor, eu tenho uma edificação com, vamos colocar, por exemplo, uma escola, né? E essa minha escola, ela vai ter 20 sanitários. E todos os sanitários têm as mesmas dimensões. Então, a distribuição das peças, né? Por exemplo, se for um sanitário PCD, né? Barra de apoio, chuveiro, louça sanitária, todos os elementos que compõem internamente. Eu posso fazer transformar isso num grupo e depois só sair copiando para os outros locais. Se eu fizer alteração em algum dos grupos, né, todos vão alterar automaticamente. Então a gente deve usar o grupo dessa forma, tá? Mas com certa cautela, nem tudo a gente deve fazer como grupo. Vamos supor, eu tenho uma edificação que tem 20 andares, né? E aí do andar 3 até o 19 são todos pavimentos iguais. Aí você pode usar um grupo, né, para isso, e o que você fizer em um ele vai repetir nos outros, tá? Então vamos supor, por exemplo, que eu queira rotacionar aqui. Ô, Renato, Oi. dá para fazer também com componentes? Sim, é o que a gente acabou de fazer aqui. Foi com vaga de estacionamento aí, não foi? Não, aqui Ou é não? Eu que aqui tava nós imaginando em fazer tipo com vaga de com vaga de estacionamento? estacionamento. Pode sim, sem problema nenhum. Você pode sim. Tá? Então, quase todos os elementos aqui são passíveis de você agrupá-los, né? Você pode agrupar eles sim. Não tem problema não. Deixa eu só fazer aqui uma redistribuição aqui da minha tela. Pronto. Aí, turma, vamos supor, eu quero rotacionar esse elemento. Vou selecionar ele aqui, vou dar um rotate, ó. Você vê que ele não deixa, tá? Ele não deixa eu aplicar o rotate. Por quê? Porque esse objeto está agrupado. Então, toda vez que você tem essas linhas tracejadas aqui, turma, né?
demonstra que seu objeto está agrupado. E aí, no menu de contexto, vai aparecer, tá vendo? Esse recurso aqui, ó, editar grupo ou desagrupar. Então, se eu quiser fazer uma intervenção em um dos elementos, eu preciso editar o grupo, preciso entrar no grupo. Então, eu vou editar o grupo aqui, ó, e sempre vai ficar com essa janela amarelada, né? E aí agora eu posso pegar esse cara e de repente fazer uma rotação nele aqui, ó, de 20 graus. Quando eu concluir, todos os objetos vão seguir, tá? Bom, e aí você me pergunta, professor, como é que eu faço agora, né, se eu quisesse, por exemplo, distribuir, né, verticalmente? Aí, para esse caso, turma, a gente vai fazer um array do grupo, tá? Então, vou pegar o array aqui, ó, e vou jogar para cá. Tá vendo? E aí ele ficou aqui com esse grupo. Então, né, quando eu selecionei todo mundo e criei um array, automaticamente ele já agrupou os elementos. Isso porque eu usei aquela função agrupar e associar. Então aqui, ó, eu posso botar ele para ficar com, sei lá, 6 fileiras, né? 6 colunas. Se eu quiser editar a quantidade, ele está com 6 linhas, né? Se eu quiser alterar a quantidade de colunas, eu tenho que entrar no grupo, né? E aí aqui agora eu modificar ele, tá vendo? E aí concluir o grupo. Então é assim. E aí você pode fazer várias coisas. De repente você quer trabalhar com essa outra distribuição. Aí você vai fazendo. Esse recurso é o que a gente chama de nested group ou grupo aninhado, né? Como se tivesse ele falando aninhado, como se tivesse um dentro do outro, né? Você pode aninhar os grupos, tá? Você pode fazer o grupo do grupo do grupo do grupo. Só que tem que estar claro onde é que você vai fazer a edição de cada, tá? Então, por exemplo, eu posso pegar aqui novamente esse conjunto e fazer um array aqui agora de, né, isso aqui, ó. Tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, vou botar aqui 4, ó. Né? Então, eu tenho 4 grupos, né? Aí agora eu vou editar esse grupo aqui, né? Para eu colocar a divisão, vou botar aqui, por exemplo, 2. E aqui eu tenho que entrar dentro do grupo. Né? E aqui agora eu vou botar, por exemplo, 3. Né? E aí você sai de um grupo, conclui um grupo e já foi, tá vendo? Então, você pode utilizar esse recurso aí, tá, turma? Né? E aí vai ficar aqui, ó, os grupos alinhados, tá? Bacana, Renato. Eu fiz um teste aqui. Dá para incluir elementos mesmo depois de ter já feito o array, né? Isso, exatamente, tá? Tem alguns recursos da ferramenta grupo, mas eu não vou falar agora, tá? Eu só usei esse exemplo mesmo para tratar do array, porque às vezes você precisa fazer um array em 2 sentidos e aí você, né, fica perdido. Então, mas a gente vai falar de grupo depois, como é que você inclui grupo, como é que edita grupo, como é que coloca elemento no grupo, tá? Tem recursos aí. O nosso próximo array, turma, é um array radial. Então, ele funciona também, né, lá com a ferramenta array. Basta vocês mudar aqui a opção para radial, tá vendo? Observem que as ferramentas aqui mudam. Como ele vai distribuir ao longo, né, de um círculo, você precisa posicionar o centro da sua rotação, certo? Eu vou só dar um ESC aqui para eu fazer aqui uma linha aqui, ó. Botar aqui com 3 metros, tá? Para eu poder fazer aqui posicionar meu eixo de rotação, certo?
Então, vou pegar aqui esse cara, vou dar o array, vou usar o array radial, ó. E aí, da mesma forma, turma, que você posiciona aquela situação do centro de rotação, né? Com o atalho R3, arrastando, você faz isso aqui no array também, ó. Eu vou pegar o cara e arrastar e vou posicionar ele aqui, tá? E aí, você faz as mesmas perguntas, ó. Mover para o segundo ou para o último, informar o ângulo. Tem que tomar cuidado, porque se você colocar muitos elementos com um ângulo grande, ele vai ultrapassar o 360, né? E aí ele não vai fazer. Então eu vou dizer que o início do meu movimento começa aqui e ele termina aqui, ó, tá? E aí olha só, né? Ele distribuiu aí, se eu botar 4 elementos, ele vai, né, ficar aqui com 4 elementos, tá? Se eu colocar 5, né, ó, aí ele já avisa para mim, tá vendo? Porque se eu colocar 5, ele já vai passar do 360, certo? Então você tem que deixar aí com 4, tá? Isso porque eu coloquei meu cara para ser o segundo, né? Eu não consigo colocar mais elementos, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, vou apagar aqui os elementos, mudar ali a opção e colocar para ele mover por último, né? Ó, vou dar o array aqui, tá? O radial vou mover para o último, tá vendo? E eu vou botar esse cara aqui e vou fazer meu movimento daqui para aqui, ó. Aliás, ele só entende até 180 graus, tá? Eu vou fazer aqui, ó, botar daqui e até aqui, ó, tá vendo? Oh, poxa, desculpa. É o array, eu tô usando a ferramenta Rotate. Último, e botar o cara aqui, daqui pra cá. Aí, ó, tá vendo? Aí depois eu até posso pegar esse cara aqui, ó, e tentar aumentar o ângulo entre eles, tá? Quando você clica na ferramenta, esse arco aqui fica todo editável, né? Então você pode pegar aqui esse ângulo e botar aqui, por exemplo, 270, ó. Aí ele vai, né, se distribuir dessa forma, tá? Aí aqui, turma, você pode aumentar a quantidade. Observe que ele vai distribuindo agora entre o primeiro e o último, né? Aqui você pode rotacionar esse cara, né, para ele vir para cá. E aí você vai redistribuindo aqui, ó, tá? Você pode também aumentar o raio, ó, tá vendo o valor do raio aqui? Posso botar aqui o valor do raio para 5, né? E aqui você pode botar aqui os ângulos entre os elementos, a quantidade, por aí vai. Se quiser fazer uma intervenção de alterar algum formato, mesmo processo. Edito o grupo, vou botar aqui, por exemplo, um rotacionar para ele ficar ligeiramente assim. E quando eu concluir, todo mundo vai ficar lá daquele formato. Beleza? Então é isso aí. Esse aqui é o array radial, né? Radial, tá? Então vou colocar aqui esses elementos. Vou chamar aqui ferramenta array também. Certo? Joguei esse print aí para vocês. Bom, com isso nós concluímos, né, todas as ferramentas do grupo modificar que tem no painel modificar. Então vimos alinhar, mover, offset, vimos aqui um copiar, mirror, rotacionar, mirror, trim, né, alinhar, ou dividir elemento, array, escalar, extend múltiplo, desafixar, fixar e apagar. Vimos também esse recurso aqui, que é o união de paredes, e vimos aqui mais ou menos o recurso de grupo, tá? A gente ainda vai ver isso, como criar grupo, certo? E aí ainda falta a gente ver aqui que faz parte da nossa ementa o match, o cortar, o unir, né? Aqui o dividir face, aplicar material. Esse de medida a gente também já viu ontem, né? A gente viu ontem de medida.
Aí aqui também você tem essas cotinhas aqui, né? Que é a mesma coisa do DI, tá? Não tem, só tá repetindo aqui. Opa, o DI, pronto. E aqui a gente vai ver um pouco aqui né, da questão da edição dos grupos e aqui o criar peças, né? Criar peças é um recurso muito bacana, mas não é tão fácil de se trabalhar, tá? E aqui a gente tem o recurso aqui que é o criar montagem, tá? Essa montagem a gente vai ver lá na frente também, ok? Beleza, então só dando um print aí para poder mostrar o que a gente já viu até agora. E vou dar aí agora 5 minutinhos para vocês reproduzirem, né, essas duas ferramentas, que foram o Scale e o Array, tá? O Array radial e o linear. 5 minutinhos e joga o print aí na tela para ver quem está fazendo, para ver se todo mundo compreendeu, se alguém tem dúvida, ok? E aí na volta a gente tira a dúvida do Paulo, viu, Paulo? A dúvida que você tinha lá em relação, que você me mandou de tarde. Se não for na sequência do curso, pode deixar para frente, tá? Não, tem Só problema coloquei lá não. para... Tem problema não. Beleza, então. Vamos tirar logo para... a gente pode tirar logo, não tem problema não. Bom, então vamos lá. Deixa eu editar o temporizador aqui, tempo para exercício. Vou botar aqui 5 minutinhos e a gente já volta.
Beleza, turma? É isso aí, tá? Pronto, momento aqui de revisão da nossa ementa. Deixa eu colocar ela aqui para marcar o que a gente já concluiu, né? Certo? Já marcar o que a gente já concluiu. E a gente vai já começar aí com outras situações. Ó, então a gente viu aqui o array, né, que ficou faltando hoje, e o scale, redimensionar, tá? Aí a gente viu aqui também uma introdução, né, sobre grupos aqui, tá vendo? Ó? Mas eu não vou marcar ainda porque a gente não trabalhou ainda com ele de certa forma, ok? Pronto. O próximo passo agora é a gente começar a meter a mão na massa, né? E aí, turma, eu tenho um exercício muito simples que eu vou fazer ele com vocês, certo? Para poder a gente introduzir alguns conceitos. E aí depois desse exercício a gente vai para o nosso projeto final de curso, que a gente vai reproduzir um projeto inteiro, tá? Uma edificação inteira. E aí nessa edificação a gente aprofunda mais um pouco, tá? Então é mais ou menos assim que eu trato aqui o nosso curso. O exercício que a gente vai fazer, tá? Eu vou colocar no Google Classroom, deixa eu postar ele aqui. É muito simples, certo? É mais para a gente compreender esses conceitos primeiro, para quando a gente for para fazer a mão na massa, você já está tudo ok. Ah não, de vocês é 42 aqui. Tá? Então o exercício é esse aqui, ó. Bem simples, tá? É uma casinha sem muito detalhe, tá? E aí eu vou disponibilizar aqui esse PDF para quem quiser acompanhar, né? Às vezes você pode imprimir e acompanhar, apesar de que vai ter uma pequena alteração desse exercício. E para a gente fazer esse exercício, turma, a gente vai, como é que se diz? A gente vai utilizar um template, né? Que é esse aqui, ó, o template exercício casa. Né? Ou seja, esse template já tem alguns elementos que foram criados e configurados para a gente fazer o nosso exercício. Então o que é que você vai fazer? Você vai, né, no Google Classroom, vai clicar aqui no seu arquivo do template, faz o download, né? Salva aí na melhor pasta que vocês acharem. Certo? E aí lá no Revit, vou fechar aqui minha janela, eu vou começar um novo projeto, só que o template que eu vou utilizar vai ser esse que eu acabei de fazer o download. Aí você pesquisa lá a pasta onde ele está, né? Ó, template exercício 01. E você vai abrir ele, tá? Ele está na versão 2021 e vai pedir para atualizar para 2022, ok? Pronto, vou aguardar todo mundo fazer isso aí. À medida que vocês forem fazendo, vai me dando um ok, porque essa parte aqui a gente vai fazer junto. Desculpa, Renato, eu aproveitei o intervalo para tomar um café. Eu cheguei do trabalho e não tinha dado tempo. Onde você pegou esse arquivo? Tá lá no Google Classroom. Ah, tá ok. Botei 2 novos arquivos lá agora. Perfeito. Tá, quem já chegar nessa tela aqui, manda um ok aí no chat pra gente trabalhar todo mundo junto, tá bom? Deixa eu dar um tempinho aqui pra vocês fazerem isso.
E aí, turma, todo mundo pronto? Me dê um feedback aí. O meu tá baixando aqui. Pronto. Bia já tá ok, já falou ali. Madison tá fazendo. Pronto. Ionara. Tá, vou dar mais um tempinho aí pra vocês conseguirem. Meu ref não tá abrindo, Renato, tá dando erro. Vou printar a tela aqui, vou te mandar aí no zap. Pronto, joga aí no zap pra gente ver o que é que tá acontecendo. O meu aqui tá ok, abriu. Beleza, galera. Então vamos lá. Seguinte. Então vamos dar uma olhadinha no nosso desenho, né? Então se você observar, eu tenho aqui o térreo, tá? E aí você tem aqui as dimensões, né? São paredes simples e uma cobertura com a casinha aqui, né? Tem uma casinha aqui para botar o reservatório e aí, né, algumas informações, tá? Bom, a gente vai começar fazendo as paredes, certo? Eu coloquei aqui, ó, um recurso chamado começar aqui, mas hoje eu não faço mais, eu aborto isso, tá? Então olha só, turma, se tratando de modelo BIM, tá, ou de qualquer projeto, uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer é definir a origem do seu modelo, tá? Por que isso? Porque quando você for desenvolver as outras disciplinas, é importante que essa origem seja conhecida para no momento que você for vincular, né, colocar uma disciplina sobre a outra, não haver nenhuma divergência de posição, tá? É muito importante. Isso é uma coisa que tem que estar lá no BEP, tá? Antes de você começar a desenvolver o modelo BIM, tem que sentar com todos os profissionais, definir a origem, né, definir os critérios de modelagem, tá? É uma realidade que ainda está um pouco longe aqui do nosso mercado, mas que se você for aí para o pessoal que está trabalhando com BIM aí, isso já é uma coisa muito importante, certo? E aí, vou aproveitar a situação aqui para mostrar para vocês alguns documentos, né, que são feitos dentro do processo de fluxo BIM. Deixa eu só encontrar aqui esse material. Tá? Então, olha só. Vou falar aqui sobre um case, né? Deixa eu mostrar esse case aqui. Esse foi um dos primeiros empreendimentos no país que recebeu o prêmio de excelência BIM, né, do Sinduscom, tá? Essa empresa, ela iniciou, né, para trabalhar com o BIM, tá? Então o pessoal contratou a GDP, né, que é uma empresa aí do Sérgio Leuzinho e mais equipe, né, Eduardo Toledo, esses caras que dão lá, que são as maiores referências aí no país na academia, né, no que diz respeito a BIM, tá? Então, quando você fala de BIM ou Revit ou
ou BIM, né? Na verdade, você, assim, no sentimento que eu tenho, você vai ter algumas linhas, né? Você tem aquele cara que é a referência acadêmica, né? Você tem aquele cara que é a referência de dominar uma ferramenta, você tem um fornecedor, você tem um cliente, tá? Por exemplo, no país, o estado de Santa Catarina é que está na frente, né? De implantação. Então lá já é lei, em obra estadual e municipal. Então estão na frente. Então os outros estados utilizam Santa Catarina com muita referência, né? Tem muito case lá, sabe? Então os caras estão ensinando aí, tá? Esse projeto Santa Clara Empreendimento, eles contrataram, né, os projetos, eles gastaram dinheiro, na verdade, realmente para poder validar o processo. Isso aí foi apresentado num curso que eu participei. E aí um dos relatos lá, ele fala que foi contratado o mesmo processo de duas formas, né? O processo convencional e o processo Cubim. Então, para você ter ideia, no projeto de arquitetura, eles falaram que contrataram um escritório grande e tinham 20 profissionais de arquitetura trabalhando no projeto, enquanto no de BIM tinham 3, né? E as entregas do escritório de BIM, né, eram muito mais rápidas e também com muita qualidade. Então, esse aqui é o empreendimento, né? Esse empreendimento aqui tem as entregas que eles fizeram, tá? E ele mostra, né, que ele já na sua criação já começou com o BIM. Então não é uma empresa de construção que era de um jeito e virou, ela já nasceu sendo BIM, tá? E aí mostrando aqui as empresas parceiras, aí acaba que todo mundo também tem que estar alinhado com o processo, né? Então isso acaba criando um nicho de mercado. E aí eles fizeram as minutas, tá vendo? Para poder contratar as empresas. Então não é como muitas vezes a gente faz, né? Que é um projeto, às vezes manda um WhatsApp pro cara, ó, bicho, eu tenho um projeto para fazer assim tal, me dá o orçamento. Não, essa é a forma errada de trabalhar. Então você tem que explicar o que é que você quer. Tem um termo de referência, né? E aí ele explicando aqui, ó, né? Que as entregas que devem ser feitas. Aqui tem a matriz, né, de atividades a serem feitas, né? E o percentual que cada valor tem do contrato, o fluxo de trabalho deles, tá? Isso antes mesmo de começar a desenhar qualquer coisa, né? E aí, os caras desenvolvendo aqui também fluxo de trabalho, né? O ciclo PDCA rodando aqui nesse processo, até ter as entregas, tá? E aqui tem, ó, né? Eles desenvolveram um template, tá? Específico para atender os modeladores. Aí criou um arquivo de referência com todos os elementos que serão utilizados, ó, todas as janelas, todos os pisos, forro, todas as paredes, né, com as suas determinadas informações, tá? E aí, né, eles também aqui, ó, colocando os keynotes. E aqui, né, a importância do que eles chamam de da importância do que eu falei agora, né, a origem das coordenadas comuns, tá, turma? Ó, arquivos com critérios. Cadê o meu desenho? Tá aqui, ó. Arquivos com critérios de origem e coordenadas comuns. Porque cada profissional vai fazer o seu modelo e quando ele, né, vai unir, tá vendo? Ó, ele consegue colocar todo mundo junto, certo? Então, quando você vai fazer, você precisa colocar tudo junto, ó. Então, a estrutura, aqui estrutura com as instalações, né? Aqui só as instalações de elétrica e esgoto, as de ventilação e aquecimento, e aqui os detalhamentos que ele cria dentro do projeto. Observe que em nenhum momento até agora foi apresentado nenhuma prancha. A entrega, quando você trabalha com o BIM, prancha é a última coisa, tá? A gente utiliza isso ainda por questões burocráticas e de documento, mas o seu processo é feito com o modelo BIM. Então eles, né, desenvolveram
um, um sistema em que ele chama o Autodoc, tá? No site, né? Então toda a comunicação ficava lá no Autodoc. Não tem negócio de estar ninguém mandando WhatsApp, telefonando. Se tivesse alguma dúvida, tinha que registrar aqui. Os arquivos ficavam aqui também. Aqui a visão de compatibilização de projetos, né? Ele botava 2 disciplinas e pedia para encontrar os conflitos, onde eles se chocavam, e aí fazer alteração e não ia ter problema de ter essa surpresa durante a obra. Aqui o relatório feito, né, com cada disciplina nesse relatório gerado aqui no Navisworks, né, um HTML, e aí o nível de detalhamento, tá, que ele deixa para o final, né, para apresentar suas pranchas. Tabela de quantitativo, né, também com rastreabilidade, tá vendo? Ó, a definição aí dos elementos. E aqui como ele organizou os quantitativos, né, como ele depois colocou o resumo. Então olha só, né, aí ele vem mostrando as entregas, né, de onde ele faz ali o seu processo, tá? E aí a retroalimentação, né? Ao cronograma MS Project, tá aqui tudo direitinho. Aqui tem um videozinho, que eu não sei se vai rodar, deixa eu ver. Aí, ó, tá vendo ele mostrando as etapas de construção, ó. Então se você observar, aqui ele tá falando, ó, tá muito pequenininho, mas ele fala aqui tal dia, como a obra deve estar, né, de acordo com o planejamento. E é um recurso visual para você saber o andamento da sua obra, tá? E aí ele vem, né? Cada cor dessa significa o que está em andamento, o que está concluído. E aqui, ó, a equipe trabalhando, outras entregas que eles fizeram também por conta de já estar trabalhando com o modelo BIM, né? Que em realidade com a realidade virtual, né? E aí ele mostra aqui o resultado, tá? E aí as empresas, aqui o contato do Leuzinho, tá? Então, só para vocês terem ideia do nível de maturidade que se deve entender, certo? Então, turma, aí, olha só, né, o fluxo de trabalho que você tem, tá? Quando você está trabalhando. Na verdade, o BIM nada mais é do que fazer a indústria da construção civil se entender como indústria, né? Fazer a gente amadurecer. Então aqui são as etapas, né? A etapa da incepção, que é o surgimento da ideia. E aqui tem uma legenda. De azul são os processos, de cinza são os responsáveis por aquele processo e de laranja, né, ficam aqui as entregas. Lembrando também que até essa representação de fluxograma, isso é normatizado, tá? Então, ó, tem a etapa de incepção, depois vem a etapa aqui de estudo de viabilidade, tá? Até agora ninguém fez nada, ó tanto de coisa, tá? Uso pretendido do BIM, né? O empreendedor que define, tá? A seleção do terreno, meta, enfim. Aí depois vem, né, a etapa aqui é desenvolvendo o estudo de viabilidade. Aqui é executando, né, os estudos de viabilidade. Ó. Estudo legal, ambiental, levantamento topográfico, investigação geotécnica. Aí ele vem começando, né, o estudo de massa, e aí termina a etapa. Aí aqui ele começa, né, o recebimento dos arquivos de coordenação, tá? E aqui ele vai começar o estudo preliminar. Ó, a definição do template, o manual do template, relatório de acústica, de instalações, tá vendo? Aí depois ele vem com esse processo aqui que é o projeto básico, né? Aqui está a elaboração de todas as disciplinas. Depois ele vem o projeto executivo, para depois ele vir planejamento, para depois ele vir execução. E aí por último, o apontamento, né? Medição de mão de obra, tá? E o comissionamento, que é o final, né? Comissionamento é você colocar a obra para funcionar. Depois disso, ou a obra vai ser demolida ou vai sofrer um retrofit, aí começa tudo de novo. Então, né? Quem é que trabalha assim, cara?
Né? Qual o cliente que tem essa maturidade para esperar esse processo, querer trabalhar assim? São poucos, né? É uma realidade muito difícil. Vamos começar nosso exercício, mas a gente seguiu direto aqui, né? Vou dar aquele intervalinho de 10 minutos e a gente volta para o nosso exercício. Também preciso tomar aqui uma aguinha, que a garganta secou, tá? E aí a gente vai começar. Mas aí só para não perder aqui o raciocínio. Então, turma, a definição da origem de um projeto se adota no ponto mais à esquerda inferior. Então você pega o seu projeto, ó, então qual o ponto mais inferior? Então esse aqui, você traça uma linha, tá? Qual o ponto mais esquerdo? Esse de cá, você traça uma linha. Então você vai e define aqui esse ponto como a origem do seu projeto. De modo que toda a edificação fique aqui no primeiro quadrante, né, cartesiano. Ou seja, todas as coordenadas aqui vão ser positivas. Então aqui você tem, né, o primeiro quadrante. Né? Aqui você, deixa eu colocar aqui assim, primeiro quadrante, vou botar só o número primeiro mesmo, tá? Aí aqui você vai ter o segundo, né? Ele conta assim no sentido anti-horário, né? O terceiro e aqui o quarto, tá? Então olha só, se você tiver algum elemento que fique à esquerda da origem, esse elemento vai estar com a coordenada x negativa. Se você tiver algum elemento que fique abaixo, né, aqui no quarto quadrante, ele vai ter alguma coordenada y negativa. Se tiver aqui, ele vai ter as duas coordenadas negativas. Então, como o seu fluxo de trabalho BIM, o seu modelo você leva para diversos softwares, diversas plataformas, isso é uma garantia de você evitar conflito e também uma facilidade aí de fazer a locação do projeto, né, com utilização de recursos como estação total, né, como scanner a laser, tá? O scanner a laser ele serve tanto para escanear, tanto para projetar elementos. Então, né, se você tiver pontos negativos aí, a depender do equipamento, pode sofrer um conflito, tá? Então isso aí é uma padronização, né, de boas práticas BIM, e aí o pessoal utiliza sempre isso aí. Então toda vez que você for fazer um projeto agora, né, você sempre pense na origem. Nunca faça um projeto solto no Revit ou no AutoCAD, né? Joga a origem dele lá para o local certo, tá? E aí, depois do intervalo, eu venho falar para vocês como é que a gente faz isso. Tá bom? Então vou dar aí 10 minutinhos e a gente volta.
Ok, turma? Voltando. Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é avaliar as dimensões aqui do nosso desenho, tá, turma? Para a gente fazer nossas paredes. E aqui é onde começa a mudança de paradigma aí para quem já vem do CAD, tá? Então assim, eu não vou me preocupar com o comprimento dessa parede, ó. Tá? Não vou me preocupar, não vou estar aqui digitando 2,7, fazendo parede, colocando 2,70, tá? Até porque, né, o 2,70 é a cota interna. Se eu fizer aqui com a linha de localização, vai me dar problema. O que a gente faz nesse caso aqui é justamente o contrário. A gente se preocupa, tá? Isso sou eu, tá? Não estou dizendo que isso é o certo ou é errado, né? Mas é a forma que eu acho mais prática. A gente se preocupa com os vãos, ó, tá? A gente vai se preocupar com os vãos, certo? Então, entenda que minha cota é a distância dessa parede para essa, não é o comprimento dessa, tá? Essa parede aqui pode ter um comprimento diferente de 2,70, a depender de como você fizer a união dela aqui. A gente já viu isso, entendeu? Então o comprimento da parede está relacionado à linha de localização dela, né? E a união. Eu tenho que pensar no vão. Então eu sei aqui, ó, que eu tenho 4 paredes que estão afastadas, né, com essas dimensões, 2,70, 2,73, tá? Então, e aqui, ó, eu tenho um outro vão aqui de 3 também, né? Então, com essas informações, turma, já é o suficiente para você começar a fazer o seu desenho. Então, vou primeiro fazer meu desenho, depois eu me preocupo em posicionar ele na origem, tá? O Revit tem um esquema de origem que eu vou falar daqui a pouco. Então, olha só, vou chamar o atalho WA. E ó, você vai observar que eu só tenho uma parede básica de 0,15, né, que já foi criada no template. E aí eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer mais ou menos o esquema do meu desenho, ó. Como ele já vai me dando ali a cota, eu sei que se eu fizer assim, que tem 14 metros, está muito. Aqui eu não preciso também estar com o mouse parando aqui e achar o 3,5, né? Bota aqui mais ou menos algum valor próximo, ó. Eu sei que meu desenho é mais ou menos assim, ó. E aí depois você, né, faz aqui, que ele vem outro trecho, tá? E aqui você vai ter, ele sobe, ó, né? E aqui você vai ter um outro trecho, tá vendo? E vai subindo aqui. Então, agora a gente vem com a colocação das dimensões. Cliquei no elemento, cota temporária 2,7, ó. Cliquei no elemento, cota temporária 2,7. Cliquei no elemento, cota temporária 3. Pronto, fácil, tá? Isso aí. Vamos resolver aqui agora essa parte de baixo. Eu vou fazer aqui esse trecho das paredes todas, aí eu dou um tempinho para vocês reproduzirem. Na verdade vai ficar para casa, né? Que a aula já tem, como é que se diz? Já está acabando. Tem, Bia? Tem sim. Mas a ordem não interfere, eu posso fazer depois, tá? Vou resolver aqui agora esse trecho aqui de baixo, ó. Então você observa, turma, que você tem uma cota total aqui. Já vou dar um macete, tá? Você tem uma cota total aqui, ó, de 9,70, né? Bota aqui, ó. E você tem uma outra cota aqui total de 9,20. Ó. Observe, né, que aqui os elementos estão alinhados. E aí observe que essa cota está alinhada com aqui e essa está alinhada para cá. Então quanto é que falta aqui? 50, exatamente. Então eu sei que a distância dessa parede para essa é 50. E aqui eu já tenho uma cota também explícita de 1,50, tá? Anota essas informações e eu vou resolver essa parte de baixo aqui, ó. Então, vou botar aqui uma cota temporária. Aí tá vendo, turma? A minha cota temporária
tá me dando face externa a face interna. Vou mudar ela para cá, ó, e boto aqui ponto 5. A de cá, a mesma coisa, ó, vou mudar ela para cá e boto 1.5, tá? Então tá aqui resolvido esse trecho, né, que já me dá a possibilidade de definir aqui a origem do meu desenho. Vou usar o DL para eu fazer uma projeção aqui, outro DL para fazer uma projeção aqui, seleciono a galera toda e vou mover para esse ponto aqui, ó. Pronto, tá? Aqui é minha origem. Esse ponto aqui, turma, você vai observar que na vista térreo ele não aparece. Ele só aparece na vista terreno, tá? Porque ele foi configurado para não aparecer nas outras vistas. Aqui você tem dois pontos. Você tem um ponto que ele chama ponto base do projeto e outro que ele chama ponto de levantamento topográfico, tá? Então, se vocês observarem, não sei se vocês já tiveram contato, tem projetos que ele apresenta, por exemplo, um prédio. Ele apresenta a cota dos pavimentos em relação, né, ao GPS, né, a posição global, né, a coordenada UTM. Né, mas, ao mesmo tempo, você precisa também da cota em relação ao zero do projeto. Então, aqui no Revit, você tem o sistema de coordenadas, né, tem 3 situações para trabalhar com eles, tá? E aí, uma situação é a coordenada global, aquela posição, né, que você vai encontrar com o GPS. Outra é a posição em relação ao zero do projeto. No nosso caso aqui, todos os dois estão com zero, tá? Mas tem essa possibilidade, certo? Mais para frente a gente vai ver como eu faço para importar as coordenadas reais de um levantamento, tá? Então, como é que eu faço para eu ter a coordenada real? Né? E aí você precisa, quando você for trabalhar para situações assim, colocar a sua edificação na cota real. Então, se você estiver trabalhando numa cidade que, né, ela tem uma cota lá de, sei lá, 1000 metros, seu projeto tem que estar a 1000 metros acima do mar. Você tem que levar isso para isso, tá? Então, é um assunto bem específico, mas eu já deixo aí para vocês saberem que é importante isso. Ô, Renato, só uma pergunta. Eu não consegui mover o meu aqui ao centro exato. Eu pego ele, eu fiz a linha ali, o DL, eu pego a intersecção, mas a hora que eu chego no símbolo do terreno ele não reconhece. Deixa eu tentar fazer aqui de novo. Ó, você fez até aqui, não foi? Foi. Eu selecionei tudo, peguei o Move, Tudo. Aí você pega o Move. peguei a intersecção até aí perfeito. E aqui ele não foi? Não, ele não pegou o ponto. Vou fazer de novo aqui, deixa eu ver. Então, veja aqui se tem algum snap seu que está desativado. Né? Aí você marca todos. Vai lá em gerenciar, snaps, marca todos para ver se pode ter sido alguma configuração dessa. Tá marcado todos. Que coisa. Tenta apertar um tab. Deixa eu passar na outra tela aqui que pode ser resolução, viu? Às vezes pode ser isso também. É. Porque o snap realmente ele aparece bem pequenininho. Pode ser a resolução. Vamos tentar na outra tela aqui. Que eu estava fazendo na TV e da TV não fica boa a resolução. Entendi. Não pegou. Caramba. Tenta fazer isso aqui, ó. Quando você quando você for mover para cá, ó, tenta apertar o tab para ver se ele ativa o seu snap. Tá, só vou mostrar a imagem para vocês só para ver como que tá. Ou não então sei se o pessoal conseguiu. Se o pessoal conseguiu fazer aí. Certo. Olha lá o ponto, ó. Vê se tem alguma configuração dessa aqui que está marcada. Que está marcada como impedida. Vou tentar mais uma vez aqui com o tab.
A galera conseguiu fazer aí? Não, com o tab também não foi. Não, estranho. Bom, eu vou dar uma fuçada aqui para ver que é alguma configuraçãozinha. Se você não conseguir encontrar, a gente marca um momento no TeamViewer para eu poder dar uma olhada o que é que está acontecendo. Beleza, eu vou deixar a aula passar agora, depois eu tento. Pronto, tranquilo. Beleza, aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai avaliar agora, turma, ó, esse trecho aqui, tá? Então é muito importante quando você for reproduzir um projeto, você estuda ele primeiro, gasta um tempinho estudando. Quando você for, né, concepcionar, fazer a concepção, na verdade, né, concepcionar. Quando você for conceber, aí você vai, né, o processo já é um pouco diferente. Então olha só, ó meus vãos aqui, ó. Eu tenho um vão de 3,50. Aí essa parede aqui, turma, deve ser feita com um único elemento, tá? Não precisa fazer duas, tá? Então olha só, eu tenho uma parede que vem aqui, sai um pouquinho, sobe e entra, tá? Então vou fazer essa parede aqui, certo? Para poder fechar ali os quartos. Ó. Então tem uma parede que ela vem aqui, né? Sai um pouquinho, sobe e entra, tá? E fecha aqui. E aí aquele é meu processo. Não estou preocupando com dimensão agora. Olha, Paulo consegui contar. Agora, ó, quem é que eu vou pensar agora? Ó, a posição dessa parede. A distância dela para esse aqui tá, ou eu uso esse 3,5 ou eu uso esse 4, tanto faz, né? Esse aqui é 1,50 e aqui 2,40, tá? Então, ó, 3,5, 1,5, 2,40, tá? Vamos ver se vocês estão com memória boa, mas vocês estão com o arquivo PDF aí também, né? Então, olha só, pega o cara aqui, ó, 3,5. Pego esse cara, ó, 1,5. Já foi, né? Eu pego esse cara aqui, ó, e vou botar 2,4, tá? E aí eu fiz esse trecho aqui de propósito, né? Por quê? Olha só que o afastamento que ele tem aqui, né? Ele tá aqui nessa cota, ó. Então ele tem 60 aqui, né? E aqui eu tenho mais 15. Então 75 esse trecho aqui, tá, turma? É 75 esse trecho aqui, tá vendo? E esse trecho é 2,40. Aí olha só, se eu pegar, né, eu não tenho cota temporária, mas eu posso trazer para cá, ó, tá vendo? Se eu pegar aqui e colocar 75, olha o que vai acontecer. Eu vou perder o 2,40 que eu já tinha colocado. Aí o que é que a gente faz? Eu posso pegar aqui, ó, e fazer uma cota fixa, travar ela, tá vendo? E aqui agora eu pego aqui e jogo aqui o meu 75, ó. Ele empurra o meu 2,40, tá? Então recursos aí que a gente tem. Voltando. Agora essa parede sobe, né? E fecha aqui e aqui eu vou fechando os ambientes, tá? E aqui eu vou fazer aqui de propósito um pouquinho fora, tá? Vou fazer aqui esse trecho também. E esse trecho daqui, ó. Aí olha só, turma. Aqui eu vou usar o TR, que a gente já viu, né? Aqui eu vou usar o AL. Olha que essas paredes são alinhadas. Vamos pegar aqui agora essa cota aqui, ó, 3,60. Tá vendo? Então 3,60 aqui, que é interno. Vou chegar aqui no cara, ó, e jogo aqui meu 3,60. Vou botar aqui e vou botar aqui, tá? Que a minha cota foi lá pro outro lado, certo? 3,6. Essa parede aqui no nosso desenho, ela não tá alinhada. Mas nesse meu exercício aqui eu vou fazer, tá? Vou deixar ele alinhado. Essa é a informação. Aqui agora no outro trecho, ó, 3,10, turma. Mas você tem que tomar cuidado, porque eu tenho 3,10 mais 50, tá? É o mesmo 3,60, tá? Essas paredes aqui estão alinhadas. Aí que eu me preocupo só com esse 2,50. Certo?
Vamos lá, ó. Basta eu deixar ele alinhado aqui. E aqui eu deixo com 2,50. Aí a gente percebeu que tem um probleminha aí, né? Esse vão aqui, ó, ele não passa direto. Eu tenho uma parede aqui, não é? Tá vendo essa paredinha? Essa paredinha aqui, ela tá com 50, não 50, né? Já tô trocando as palavras, ó. Daqui para aqui, tá vendo? Então vamos lá. Prestar muita atenção nas faces que você está colocando. Olha, já está certinho aqui. Eu boto 50. E aí, o que a gente vai usar aqui para resolver isso? A gente viu na aula de ontem, né? O SL, ó. SL depois TR. TR para cá e TR para cá. Tá vendo? Passar só uma cotinha geral para eu poder ter fazer uma conferência, né? Eu já vi que tem alguma coisinha errada ali. Aí vamos tentar encontrar onde é que está esse erro. Ah, não, tá certo. Essa cota que você está colocando de referência, Renato, ela já fica para usar na prancha ou não é Você essa? já pode usar para prancha, tá? Já fica para prancha. Só que assim, é muito comum a gente usar bastante cota na hora do modelo e depois apaga e faz a cota definitiva, tá? Que a gente utiliza esse recurso aí para ajudar mesmo, né? Ó, o 9,20, aqui está o 9,70 e aqui está o 9, tá? Então, tá aí nosso desenhozinho feito bem rapidinho, tá vendo? E aí eu sugiro a vocês o 9, 9,70 e o 9,20. Sugiro a vocês, faça esse exercício mais de uma vez, para vocês tentarem cada vez fazer mais rápido, tá? Fez a primeira vez, se bater um pouquinho, vai lá e faz de novo, né? E por aí vai. Se você observar, a única cota que eu usei foi essa, né? O resto foi tudo cota temporária, né? Claro que, né, com o tempo vocês vão pegando isso aí, tá bom? Aí a pergunta que Bia tinha feito é sobre a restrição superior, tá? A gente vai colocar. Turma, fiz essas cotas aqui só para conferência, mas eu quero apagar elas, tá? Tem um recurso que permite você selecionar todas as instâncias ao mesmo tempo. Então, se você clicar em uma cota e digitar SA, ele seleciona todas as cotas. Né? Mesma coisa com parede, ó, SA, todas as paredes. Esse recurso também fica aqui, ó, botão direito do mouse, selecionar todas as instâncias, tá vendo? Mesma coisa. E aí eu apago e deixo lá. Então, vou botar aqui, ó, o SA, né? Select all instances, ou selecionar todas as instâncias, certo? Tá aí. Pronto, detalhe, se eu jogar no 3D, ó, se eu selecionar uma parede aqui, observe que a restrição superior dela tá aqui, ó, não conectada. Qual é a altura da minha parede? Ó? Só tá com 1 metro. Tá? Se eu jogar no 3D, olha como ela ficou pequenininha. Né? Mas aí, eu poderia já definir antes ou eu defino agora. Ó, exatamente com esse recurso que eu acabei de ensinar a vocês. Seleciono uma parede, digito SA, como são todas, né, como é que se diz, único elemento do mesmo tipo, chego aqui e mudo a restrição para cobertura, tá vendo? E aí está resolvido o nosso exercício, beleza? Bom, por hoje é só, tá? Aí eu vou deixar vocês praticarem, já vou salvar aqui, certo? É isso aí, Paulo, é o pulo do gato. É o pulo do gato. Já vou deixar esse aqui, e aí cada exercício eu vou colocando como checkpoint, tá? Então esse é o exercício, exercício 01, né? Checkpoint 1, certo? Ok? Então,
pratiquem aí e aí amanhã a gente continua. Lucas, isso, Lucas, esse método de importar do CAD eu não gosto, cara. Às vezes a gente traz muita imprecisão, né? Você vai verificar. Bom, turma, eu deixo vocês liberados, né? A não ser que vocês queiram ficar aí para eu tirar a dúvida do Paulo, né? Que ele tirou aquela dúvida, mandou aquela dúvida que e foi o seguinte, Paulo, explica aí novamente, porque às vezes quem tiver já É assim, Renato. Eu estou usando mais o Revit para a indústria, né? Que eu trabalho na indústria lá. certo. E eu estou refazendo os prédios que tem para a gente aproveitar os equipamentos. Só que cada nível, cada piso é num nível. Então eu fico perdido aonde que eu coloco a parede, né? Se eu faço a parede, coloco o piso na parte interna da parede, na parte externa. Como que fica esse acabamento aí? Entendi. Bom, deixa eu aproveitar esse próprio exercício aqui para te mostrar uma coisa, né? Quando a gente, vou fazer aqui, por exemplo, na cobertura, ó. Quando a gente vai fazer um piso, se a gente usa vou fazer só esse quadradinho aqui para poder dar esse exemplo para o Paulo, para ver se foi isso que eu entendi. Quando a gente faz um piso, né, ele é muito comum ele ficar com essa exibição aqui, tá? Pera aí. E aí deixa eu selecionar aqui essas paredes para poder ele ficar dessa forma aqui. Ele fica assim, né? Vou botar aqui até cores consistentes para você ver, tá? Seria mais ou menos isso, Paulo, que você fala, essa situação que fica? É tipo, você tem uma parede, você tem um piso, né? No meu caso aqui, se eu for fazer um segundo andar, né, minha parede ficaria tipo assim, né? E aí você acaba tendo esse resultado, né? E aí esse resultado que você não quer, é isso? Perdão, eu estava respondendo aqui, estava desligado. Isso. Pronto. Então, isso a gente resolve, Elton, só parede mesmo, Elton. Isso a gente resolve tentando trazer o nosso modelo o mais próximo da realidade. Então, a nossa representação aqui de 15 centímetros, né? Ela está considerando a parede pronta. Mas na vida real não acontece isso, né? Seu piso fica no limite, né, da parede, ou a parede no limite do piso, e depois você vem com revestimento dando acabamento. Vou abrir aqui um outro modelo para te mostrar mais ou menos como é que funciona isso. Deixa eu ver se eu encontro aqui algum desses arquivos. Vou ter que abrir algum arquivo aqui. Deixa eu ver se eu abro algum arquivo aqui. Vou abrir um arquivo aqui, por exemplo, de turmas anteriores, né, que a gente fazia. Ok. Né? Isso você resolve aumentando o seu LOD, né, que é o seu nível de detalhamento, né, ou o nível de desenvolvimento. Então, ao invés de você trabalhar com parede básica assim simples, você teria que trabalhar com paredes mais, como é que eu posso dizer? Paredes mais detalhadas, né? Deixa eu abrir um exercício aqui que eu vou te mostrar. Deixa ele atualizar porque ele estava no 2021. E acho que eu já vi alguma coisa sobre LOD. São 4 tipos, não são? Olha, na verdade,
tem uma infinidade de tipo, né? Cada país definiu seu padrão. Então Ah, ainda tá. não, assim, o Brasil segue mais ou menos a definição lá do Reino Unido, né? Então eles têm como é que eu posso dizer? Tem um histórico do Lodge, né? Ele foi evoluindo sua definição, né? Então antigamente o pessoal chamava, né, cunhou o termo simplesmente como Lodge, né? Lodge, que era level of detail, né? O nível de detalhe. Depois eles foram ampliando e chamaram o Lodge de level of development, o nível de desenvolvimento. Aí depois, né, o pessoal acabou criando o LOI, que é o Level of Information. Aí alguns países chamam isso aqui, ó, chama o LOD com L pequeno, mais o LOD maior, mais o LOI, né, mais o LOI, que é igual o LOD, tá? Mas assim, não tem ainda uma convenção, sabe? Deixa eu ver se eu acho aqui um artigo que é muito bom aqui para mostrar para vocês. Cara, eu tinha um artigo aqui no site que era fantástico, né? Que ele mostrava todo esse histórico desse LOD, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui, viu? Já que você falou isso aí, é importante. Se eu não achar, hoje eu salvei esse link em algum lugar, Ah, tranquilo. outra aula eu mostro. Não achei aqui. Eu devo ter favoritado ele em algum lugar. Uma coisa dessa eu não deixo de favoritar. Não achei não, tá? Fica para outra aula. Tranquilo. Tá? Aí é o seguinte. Aí, Paulo, ó, eu vou abrir um corte aqui para você ver como é que a gente faz essa situação. Tá vendo? Então aqui, ó, na realidade, se você observar, ó, Ah, perfeito. tá vendo? A sua laje Foi isso mesmo que eu vi. termina na alvenaria e você vem com sua camada de revestimento, né? Que é isso que é a realidade, né? É isso que é a realidade, exatamente. Então, você tem que tentar trazer o máximo para a realidade. Rapidinho, deixa eu só atender um telefone. Pronto, então é isso aí, Paulo, né? Você vai, né, tentar trazer o máximo para a realidade, né? Então, se você observar, a gente tem essa situação aí, né? Que a edificação, deixa eu fazer um corte aqui, ela é representada assim, né? Você vai ter esse tipo de coisa, ó, tá vendo? Então deixa eu até ocultar isso aqui, ó. Então você vai ter aqui o seu, vou botar um pouquinho mais para cá, tá? Você vai ter o seu piso, que está aqui de azul, né? As paredes, o revestimento passando, né? Como na realidade. Tranquilo? Turma, eu vou precisar ir, tá? É sempre bom ficar com vocês, mas vou precisar ir. Fique com Deus. Tenha uma ótima noite. É porque hoje eu vou ficar até mais tarde no escritório e aí aqui eu pedi um lanche, o cara já chegou lá embaixo e já fechou tudo aqui, ele não pode subir, aí eu vou ter que ir lá pegar o lanche, tá? Então eu vou sair aí Maravilha. na correria, mas fique com Deus, façam um exercício, pratiquem, qualquer dúvida, joga no grupo e até amanhã, tá?
Perfeito, obrigado. Só Valeu, confirmando, quinta não tem aula, né? Quinta não tem aula, quinta vai ser o evento. Perfeito. Eu mando o link para vocês participarem também. Abraço. Maravilha, obrigado, viu? Nada. Boa noite aí, Perfeito, fica com valeu, Renato. Deus. Boa. Boa noite a todos aí. Fiquem com Deus. Falou, pessoal.